E para isso nós vamos ler que o Senhor me trouxe no coração essa palavra em Jó, a partir do verso 1, livro de Jó. Muito conhecido esse texto, mas eu gostaria de falar com você com muita calma, para você prestar atenção no texto e no contexto. Amém? Jó 1, parte do 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois. E 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casas de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vocês estão vendo a vida do Jó? E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, diga de novo, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Uau! Ninguém há na terra semelhante a Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus o descreve para Jó, para Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Aqui essa frase quer dizer, se por acaso o temor de Jó, que Jó tem a Deus, é em vão, porque ele tem tudo. Assim é fácil gloriar a Deus, assim é fácil louvar a Deus. E aí, porventura, não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos? Abençoaste, seu gado está aumentando na terra. Então observe aqui, que qual é a observação de Satanás, qual é a acusação de Satanás diante de Deus sobre Jó. Ele cita tudo que Jó tem e associa que Jó é feliz porque ele tem coisas, porque ele tem bens, porque ele tem abastança. E ele coloca o valor de Jó nisso, certo? Ele fala, olha, ele é assim feliz porque ele tem bens. E aqui inicia-se uma guerra espiritual, porque ele diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem.
e verás se não blasfema de ti na tua face. Então aqui começa, né, um panorama entre valores. Porque Deus fala dos valores de caráter de Jó. E Satanás fala dos valores de posses de Jó. Consegue entender as duas vertentes diferentes? O que um valoriza e o que o outro valoriza? E aqui há uma disputa sobre a glória de Deus. Tira tudo que ele tem, porque ele vai blasfemar. Ele não vai te glorificar. E aí disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele, contra o caráter dele, contra a pessoa dele, você não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E lá no final do capítulo, no verso 20, nós sabemos que Jó perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu tudo, ficou enfermo, em chagas. E lá no final, ele diz assim: então Jó se levantou, quando tudo aconteceu, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se sobre terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós estamos falando de sensibilidade de dor. Você pode imaginar o tamanho da dor deste homem? A história de Jó é, sem dúvida, uma das mais emblemáticas histórias da Bíblia, né? Carregada de sentimentos, carregada de emoções. Um homem justo, próspero, temente a Deus, é submetido a um teste de fé sem precedentes. Há uma disputa permitida por Deus. A sua riqueza foi roubada, seus filhos perecem, seu corpo cheio de chagas, além do mais 3 amigos, né, queridos? Elifaz, Bildade e Zofar. Quem é que tem uns amigos bacanas, assim, que são os conselheiros de Jó e que eles o tempo todo ficam interpretando o porquê do sofrimento, dizendo que o sofrimento normalmente tinha a ver com pecado, culpa, né? Trazendo ainda esse peso para Jó. Que amigos bacanas, né? Que todo o sofrimento era um castigo de Deus. E que você estava sendo castigado, e Jó o tempo todo, sem entender coisa alguma e buscando respostas. Muitas vezes estamos assim, e Deus absolutamente no silêncio, e Jó buscando respostas, assim como eu e você estamos buscando respostas no silêncio ensurdecedor de Deus nos nossos corações. Por quê? Não é? O que eu fiz para merecer isso? Onde foi que eu errei? Porque Jó não tinha nada. Não é verdade? E no meio desses 3, aparecem uma luz. O quarto amigo, Eliú, sensacional, um jovem que espera todo mundo falar. Todo mundo está falando. Sabe quando você está naquela reunião, principalmente de mulher, né? Que mulher fala, começa um assunto, não termina, e todo mundo dá risada, e começa outro, e não termina, e todo mundo dá risada. Mas ele esperou todo mundo falar, e ele entrou na hora certa, sabiamente, e trouxe uma luz para Jó, dizendo que, olha,
Talvez o sofrimento não tenha a ver com o pecado, não tenha a ver com culpa, não tenha a ver com castigo. E ele reorienta a visão de Jó, dizendo que talvez Deus esteja de uma forma educativa, pedagógica, amorosa e soberana, fazendo com que o sofrimento apenas seja um instrumento de instrução, de aprendizado, de purificação e de restauração. Eliú fez a ponte para que Deus entrasse e começasse a falar com Jó, e começasse a se revelar a Jó. Que coisa incrível! Por isso que eu falo que nós podemos ser esta luz como Eliú, esperar baixar o som que todos estão falando de culpa, de injustiça, e tem um falatório sem sentido. E você poder ser essa luz para os seus amigos, para a sua família, e chegar de forma certa, no momento certo, com a palavra de Deus restauradora e a palavra de Deus que transforma todo entendimento do caos à ordem. Quem quer ser este? Como Eliú. E então, Eliú está mais ou menos querendo dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus é bom. E se você está passando alguma coisa neste momento, será que Deus está mesmo no controle desta situação? E nós veremos 4 coisas importantes: a soberania de Deus, a providência de Deus, a ação sustentadora de Deus e o governo de Deus na sua vida. Então nós notamos aqui, nesse contexto de Jó, que os filhos de Deus se apresentam a ele e Satanás também. Será que Satanás veio também como filho de Deus? Não. Satanás vem como um intruso na reunião. Deus reúne seus filhos, como um rei reúne a sua corte, e aparece ali um intruso no meio, escondido. Como é que a gente fala? Lobo, né? Escondido em pele de... Você não pode ver, mas Deus vê um intruso na sua vida. E Deus viu, e aí logo que Deus viu, então ele falou: ei, né? O que você está fazendo aqui? Mas aí Deus fala: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou aqui, ó, rodeando a terra, eu estou aqui passeando. É exatamente o que fala em 2 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, porque ele anda ao derredor, justamente para trazer o mal. E ali o Senhor viu esse intruso e ele chama a atenção. Deus chama a atenção de Satanás e fala: viste meu servo Jó? Quem é que chama a atenção de Satanás, gente? Que coisa, né? Como é que Deus fala assim e fala: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus dá toda a ficha de Jó de um caráter excelente. E Satanás gosta, gente? Não. E aí, então Satanás pediu para que tudo fosse visto, quem é que glorifica Deus e quem é que glorifica bens. Tudo na nossa vida eu sempre ensinei vocês. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Sempre que você fizer algo, isto glorifica Deus? Ou isto glorifica o meu eu? Ou isto glorifica os meus bens? Ou isto glorifica a minha reputação? Ou isto glorifica o meu eu, meu poder, a minha sabedoria? Não. Nós precisamos dar todo o nosso ser para a glória de Deus. Além disso, é Deus quem autoriza
Satanás tocar em Jó. Que coisa, né? E aí às vezes a gente se pergunta, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? E às vezes você se pergunta, né? Que tem esse livro muito interessante, que eu vou falar sobre ele. Você possa comprar e ler com muita calma. É um livrinho pequenininho do Rabino Kushner. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Baseado no livro de Jó. E então a gente fala, como Deus pode deixar acontecer tudo isso? Os filhos todos morreram, todos os seus bens num dia foram abatidos, tudo que ele tinha, a sua saúde, enfermidade. E tem momentos que você fala, eu não acredito o que está acontecendo. O diabo se levantou contra mim. E é verdade. Mas de quem é a soberania? De quem é o controle? De quem está na coleira? Há um Deus sobre a nossa vida. Há um dono sobre a sua vida. Há uma autorização e há um limite. Ok, Jó, você toca só no que ele tem, não na pessoa dele. Você toca só nos bens, nos filhos, na saúde, mas na vida dele não. E o Satanás tentou fazer com que ele blasfemasse. Usou os 3 amigos o tempo todo, atiçando. Por isso que você precisa discernir a voz que está falando com você. As mesas que você senta, com as pessoas que você anda, com as pessoas que você ouve, quais são os conselhos que dão a você. Se você anda muito com muita gente que normaliza o mal e diz que está tudo bem, que esse mundo é assim mesmo, que a corrupção é assim mesmo, vamos entrar nessa e está tudo bem. Esses são os enviados para que um dia você venha dizer, Deus não faz nada mesmo, e venha blasfemar. Mas aquele que é fiel ao Senhor e confia no Senhor e entende ao Senhor e tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, como Jó tinha uma fé inabalável, tinha um temor inabalável. E por que Deus autorizou então? Porque Deus sabia. De antemão, Deus fala, olha, ele é temente. Ele é íntegro, ele é reto. Deus dá ficha, descreve, eu sei que ele não vai blasfemar, porque de antemão Deus te conhece e sabe a prova que você pode aguentar, sabe a luta que você pode aguentar. Você fala, não acredito, nem eu acreditava que eu ia conseguir, porque Deus sabia quem você é e que você não ia retroceder. Por isso que Deus apostou. Apostou porque sabia que Jó não iria blasfemar. Então a luta que você tem é autorizada e tem um limite até onde Satanás pode ir. E tem um limite, e no momento que Satanás não pode mais avançar, é o momento que Deus chega e diz, ei, a glória é minha. Aleluia. E aí vamos ver nesse processo o que acontece, né? O que acontece nesse processo que o Senhor, então, dá totalmente o limite até onde você pode ir. E veja só, em João 9:2, nessa passagem em que o Senhor cura um cego de nascença, eles perguntam assim, para variar os fariseus. Mestre, perguntaram-lhe os discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? E todos estavam ali, os saduceus, os fariseus, os escribas, junto. E aí Jesus diz, os meninos dizem, por causa dos seus pecados ou por causa do pecado dos seus pais? Porque havia cultura de culpa. Havia cultura de que as pessoas que estavam sofrendo algo era por conta de pecado, era por conta de erro, era por conta de falha. E quando acontece algo ruim a você, qual é a primeira pergunta que você faz? Onde eu errei? Onde está minha culpa? Porque o tempo todo o peso vem sobre você. E aí Jesus disse aqui, nem uma coisa, nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o poder de Deus.
O tempo todo você tem que ter essa confiança de que estamos falando aqui. O tempo todo você precisa caminhar nesta segurança de que Deus está no controle da sua vida. Você precisa ter essa fé inabalável de que Deus está vendo o seu sofrimento, de que Deus não está distante, que Ele está presente, porque Ele não deixa, Ele não abandona, e Ele está vendo você. E Ele está fortalecendo você nesta luta, nessa injustiça, nas mentiras que falam, nas tramóias que planejam contra você. Todo plano e intento maligno de Satanás estão diante de Deus. E você pertence a Deus. Você tem um dono que não está inerente à sua dor. Eu estou aqui trazendo um reforço da sua fé para que você não fique abalado quando aparecerem as circunstâncias adversas. Porque muitas vezes eu vejo quando aparece uma situação adversa, vocês assustam e parece que vão perder o ar. E se esquecem de que tem um dono que está no controle de tudo. Há um limite para Satanás atuar. Há um limite de tempo e que Deus vai chegar. Para que a glória dele seja manifesta. O tempo todo você pense, o tempo todo você busque a glória de Deus. Busque, porque é isso que nós temos que buscar. Tenha temor de Deus em tudo que você fizer. Seja reto em tudo que você fizer, porque isso glorifica a Deus. E toda vez que isso glorifica a Deus, você vence. E você abate, junto com o Senhor, o inimigo. Amém? Amém. 1 Coríntios 10, 13. Guarde isso. 1 Coríntios 10, 13. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, quem vai providenciar? Ele vai providenciar um escape para que possam suportar. Uhul! Eu não sei onde vocês estão, eu já estou nas nuvens, porque o Senhor vai o tempo todo me sustentar. Ele é a força sustentadora que nos dá suporte. Então vamos ver? Em segundo lugar, nós vamos ver o controle de Deus. E aqui eu coloco algo sobre o que eu vi no livro. Né, quando as coisas ruins acontecem, coisas boas. Desse renomado rabino Harold Kushner. E quando ele escreveu isso, imagina a corrida, né? Porque todo mundo pergunta para mim. Se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem para as pessoas? Por que tem tantas crianças que sofrem? Por que tem tantas crianças que morrem? Por que tem tanta pobreza? Porque este mundo é mau. Porque este mundo é um mundo caído. Porque este mundo jaz no maligno, não é? E aí nós estamos aqui como luz, nós não pertencemos a este mundo mal, nós pertencemos a um reino de luz, a um reino de força, a um reino de renovo, de vida em abundância. E por que nós não fazemos a diferença e nos acuamos? Por que você fica acuado quando aparece um problema de injustiça? Ou na sua casa não aparece? Porque eu acho que vocês não têm problema. Não tem? Não tem problema nenhum? Glória a Deus. Só lá na minha casa que aparece problema. Como eu falei para vocês da minha amiga. Quando a minha amiga ligou, uma amiga maravilhosa que não tinha problema nenhum, como eu e você. Estávamos felizes com a bebê da Liz. Estava tudo indo bem com a bebê da Liz. Ela tirou fotos que a Fernanda fez 2 meses. E fez aquelas fotos lá bonitinhas. E 2 dias depois ela me escreve: Deus levou a Fernanda. Subitamente. Eu não desejo mal a ninguém. Mas nós precisamos saber que nesse momento de dor absurda e extrema, Deus está no controle. Dando força para que você aguente e sustente isso.
E Jó, de um dia para o outro, perdeu tudo. Ficou doente. Ficou em chagas, nem poderia trabalhar. Como enfrentar isso? Como enfrentar? E Kushner diz, em toda a história, desde o começo na conversa com os amigos, 2 coisas ele observou que Jó teve que passar. Que os amigos diziam que Deus era um Deus bom, mas não totalmente poderoso. Muitas vezes as pessoas acham que Deus é bom, mas não é tão poderoso. Que Deus é bom, mas poderia acabar com toda essa injustiça. Poderia jogar uma bomba não sei aonde. Então Deus é poderoso, mas não faz nada. E os outros amigos disseram que Deus é totalmente poderoso, mas não tão bom. É isso que a sociedade diz. Que Deus é poderoso para acabar com tudo, mas acho que ele não é tão bom. E o que você pensa do seu Deus? Que ele é totalmente bom e totalmente poderoso. Esse rabino Kushner, ele lutou muitos anos contra uma enfermidade do filho, desde pequeno. Mas quando chegou aos 14, 15 anos, esse filho não suportou e morreu. Ele passou por isso. E ele escreveu que coisas ruins acontecem às pessoas boas. As pessoas boas e também as não boas. E coisas boas acontecem às pessoas não boas. E que este mundo maligno é assim. E que nós vamos ter que conviver entre circunstâncias adversas, problemas adversos. Nem sempre vamos vencer, nem sempre vamos nos alegrar. Muitas vezes vamos ter dores, perdas, quebras. Mas em tudo isso, há uma graça sustentadora que te sustenta e te suporta, faz com que você suporte e vença. E que não há nada que seja mais forte do que essa graça sustentadora sobre a sua vida, que vai fazer com que você aguente e supere isso, e aprenda, e desta ferida, esta flor vai florir, e vai trazer cura a você e ao próximo. Consegue entender? Porque o sofrimento, ele instrui, ele ensina, ele transforma, ele restaura, debaixo desta graça sustentadora. E eu vou trazer aqui, porque olha, não desvalorize a dor do outro. É isso que o livro vai dizer. Embora a dor e o sofrimento não devem ser desvalorizados, porque Deus é bom e tem a solução. Sim, é verdade, mas o sofrimento, ele é muito dolorido para o seu amigo. Tá triste porque quebrou o pé e ficou lá no hospital. Tanta coisa pior. Não é a dor dele. É a impossibilidade dele. Aconteceu isso. Não desmereça a dor do outro. Né? Eu lembro que na primeira vez, jovem, o que as pessoas diziam para mim? Você vai arrumar outro. Gente, era assim. Não se preocupa, você é jovem, você vai refazer sua vida. Quando a gente se divorcia, você é jovem, você vai arrumar outro. Quem disse que eu quero arrumar outro? Tô com dor, tá doendo. Consegue entender isso, gente? Como é que é o pensamento das pessoas que querem colocar algo para preencher algo que está doendo, que está sangrando, que está ferido? Então, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e como é que nós falamos com o próximo no momento dessa dor? Isso passa? Quando casar, passa? Hello? E em segundo lugar, como será a reação, qual a atitude em relação aos acontecimentos maus da nossa vida? Vamos desistir e chorar para sempre ou tentar superar na fé? A pergunta é, o que eu vou fazer com isso e a partir disso? O que você vai fazer com a sua dor, com o momento de sofrimento e a partir desse sofrimento? Como é que vai ser o seu movimento a partir do que você sofreu? Você vai continuar chorando ou vai continuar
desistindo, vai falar, não vou prosseguir, ou vai buscar o entendimento do que Deus está se revelando como Deus e você como um ser, fazendo parte desse sofrimento com Deus. O que Deus está te ensinando, o que Deus está promovendo, porque, queridos, há algo extraordinário na tribulação. Há algo de Deus extraordinário sobre essa graça sustentadora sobre nós. Dessa graça suficiente sobre nós, minha graça te basta. Há algo extraordinário que vai te transformar em alguém tão fortalecido, tão cheio de fé, tão cheio de palavras de mel, palavras doces. Por onde você passa, haverá uma unção diferente. Há algo diferente em você a partir dessa tribulação, a partir dessa dor, a partir dessa quebra, a partir do que você superou com Deus. Amém? E se, queridos, se Deus está no controle, né? E você fala, tudo bem, Deus está no controle, essa graça sustentadora. Mas também há um acusador sobre nós, o tempo todo, nos acusando diante de Deus. Mas lembre-se que você está na nova aliança e que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E lá há o Senhor intercedendo por nós, porque quando chega o acusador, o Pai vê o sangue de Jesus e nenhuma acusação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Isto mostra que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está sustentando. Deus está no governo. Eu bem sei que tudo podes. E os teus planos não podem ser frustrados. Amém? Você tem que ter isso na sua cabeça. Bem sei que tudo podes. E os teus planos não podem ser frustrados, Senhor, sobre a minha vida. Porque há um limite aonde o inimigo pode mexer. Há um limite onde ele pode chegar. Porque a mão do Senhor está sobre mim e sobre você. Amém, glória a Deus. Não, por conta do que vivemos nesse mundo caído, queridos. Não existe pessoas totalmente boas. Amém? Não existe pessoas totalmente má. Um coração do homem sem Deus é mau. É mau. Mas há uma essência ali escondida que deseja o bem. Amém? Ele é que é bom. Ele é que é bom. Porque nós não temos nada que surpreenda Deus, que Deus não saiba e diga, uau, eu preciso desta pessoa, porque sem esta pessoa eu não posso continuar no meu reino. Não. Não há nada que Deus não conheça em você, da sua estrutura fraca e necessitada dessa graça. Amém? Se temos algo de bom, é porque Ele derramou sobre nós. Agora, outra coisa, Lígia, se Deus está no absoluto controle, e como é que fica o livre-arbítrio? Como é que fica a livre escolha? Pois desde o Éden, o Senhor deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden. Vocês podem escolher o mal. Você é livre para escolher o seu caminho. Puxa, Senhor. Então, se eu posso escolher o mal, o Senhor está no controle? Sim. Mesmo com a liberdade da sua escolha, Deus governa tudo. Você pode escolher um caminho mau, um caminho difícil, mas ainda assim, a graça sustentadora que repousa sobre mim e você vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Haverá circunstâncias difíceis, porque são sobre o pecado, ele traz circunstâncias. Não é? Ele traz, como a doença traz sequela. O pecado vai trazer circunstâncias difíceis na sua vida e na minha vida.
Mas em todas essas circunstâncias, Deus estará com você e comigo. E estará trabalhando para que você supere, para que você aprenda a não cometer mais este erro. E toda vez que você cai, levanta. E toda vez que você levanta, você fica mais forte e começa a cair menos. É como andar de bicicleta. Nós caímos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, em 1 hora a gente vai! E não cai mais, amém? Essas coisas na vida são maravilhosas. Agora, Deus nos dá algo extraordinário, que é uma dádiva, um presente para os filhos. Nós somos salvos pela fé. O justo vive pela fé. Então, a fé é um dom de Deus. Dom, o Senhor nos dá. É uma dádiva, um presente. E o que acontece com esta fé que traz a presença dele, que derrama essa graça que sustenta nós, que é o suporte, faz com que você, através dessa fé, suporte a tentação, suporte os desvios, suporte blasfemar, suporte o temor a Deus. Quantas vezes você quer pecar e chutar o balde? Aquela fé, você fala, não vou chutar o balde. Você resiste o mal. Não, mas eu quero muito isso é incrível. Eu vou pecar. Não, eu não vou pecar. Porque é uma graça que está sobre nós. Agora, a graça pode ser rejeitada? Esse dom da fé, que faz parte da obra redentora, da obra de salvação, pode ser rejeitada? Por isso que nós temos a livre escolha. Deus é tão bom, que nos dá a liberdade. Eu posso rejeitar a graça. Eu posso nem receber a graça. Não, eu não quero Jesus. Como esses dias eu escutei. Eu não quero Jesus. Como esses dias eu escutei. Eu não acredito nesse Jesus. Como esses dias eu escutei. Ele não ressuscitou, é tudo mentira. Como esses dias eu escutei. O papel aceita qualquer coisa. E eu falei, Jesus, me dá graça para não pecar. Justo comigo, vai falar. Então, amado, eu vou tentar te explicar. E Deus me deu graça aí. Deus tocou o coração daquele homem. Porque eu disse, ei, olha bem nos meus olhos, moço. Deus te conhece no profundo. E no tempo certo não sou eu que vou revelar quem Ele é, mas Ele vai se revelar a você. Amém. E você se prepara. E o homem falou... Amém. Eu amo esse Deus. Porque eu disse, esse não é a minha parte, a parte de salvação é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas que ele vai te pegar, ele vai, em nome de Jesus, porque é o departamento dele. Amém, aplauda o Senhor, glória a Deus. E eu acho lindo, né, como o Senhor nos ajuda a resistir. Por exemplo, na história de José, tem um versículo que sempre me chamou muita atenção. Conhecemos a história de José. E José obedeceu e seguiu os seus dias em submissão ao sofrimento, amém? Ele não avançou no tempo, não é? José se submeteu à escravidão. Ele não fez justiça com as próprias mãos. Ele não foi violento, nem desobedeceu. A porta da prisão era aberta, ele não fugiu. Ele não castigou os seus irmãos. E no final ele disse assim, Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou. Filho, presta atenção, deixa o celular para depois, você vai vender muito hoje à tarde. Mas põe aqui para mim, Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal,
Mas Deus planejou tudo para o bem. Deus tem planos sobre você, de bênçãos, de paz e não de mal, para cumprir o bem que desejais. Uhul! Glória a Deus! O plano é dele, o controle é dele, a soberania é dele, o governo é dele, o sustento é dele. Amém? Ok, e aí nós vamos ver então que Deus, ele diz, Deus colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E assim na sua vida, você vai se transformar num fruto maravilhoso que vai abençoar muitas vidas, que vai alimentar muitas vidas com a sua dor. Da sua dor vai haver flor e frutos. Amém? E aí ele diz assim, Deus tinha um plano. Plano bom, controle e providência. A providência. Jó disse assim em 10:12: deste-me a vida e foste bondoso para comigo na tua providência. Deus tem providência para você. Providência na hora da tribulação, providência na hora da escassez, providência na hora da enfermidade, providência na hora da discussão, ele tem providência na hora da injustiça. Deus tem providência na sua vida. Cuidaste do meu espírito, cuidaste da minha alma, cuidaste da minha vida. Esse é o nosso Deus. Deus nos dá tudo, ele é a direção e o cuidado que conduz. A direção, a providência se refere à maneira como Deus guia os eventos e as pessoas ao longo da história. Nos seus momentos, na sua história, houve conexões de pessoas importantes. Dê valor às pessoas que Deus colocou no seu caminho no momento certo para que a sua vida tivesse uma virada de chave. Deus faz com que eventos ocorram. Ah, mas eu bati o carro, quebrei o carro, mas ali eu conheci uma pessoa que trocou o carro, que foi extraordinariamente bênção na minha vida. Deus faz com que os eventos se conectem, que as pessoas se conectam. Não despreze nenhum movimento de Deus na sua vida. Nenhuma pessoa que venha a você, não despreze. Um aluno, um pai, um professor, um amigo, alguém que chegou perto de você, Deus está de olho, Deus está trabalhando para que aquela pessoa seja abençoada e você também. Porque Deus não faz unilateral, Deus faz em conjunto, Deus faz em movimento, Deus faz em comunidade. Amém? Uhul! E Deus se preocupa com cada um de nós. E ele supre as necessidades nos momentos de deserto. Quem já comeu pão com manteiga que caiu para baixo? Eu. Glória a Deus pelo pão com manteiga cheio de formiga. Amém? Glória a Deus pelas formigas que faz bem pro zóio. Não é, mineiro? Aí. Para terminar aqui, eu quero falar algo muito importante. Deus nunca colocará a glória dele às custas do bem do seu povo. Não. Ele não vai pôr as custas do povo, não. A glória dele é porque ele é sempre bom e está sempre suprindo e sempre cuidando. Glória a Deus. Deus permite situações para que o seu povo vença e supere e a grandeza dele seja manifesta. Amém? Veja em Hebreus 1:3, nós que estudamos o livro de Hebreus, diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Ele sustenta as estrelas, ele sustenta o sol. Nós vemos a natureza exemplificando a grandeza de Deus. Ele sustenta tudo. Não vai sustentar a sua vida, ele sustenta o seu coração batendo, ele sustenta a sua mente, ele se sustenta no sono, ele sustenta a sua saúde quando você não está vendo o que está acontecendo aqui. Ele está te sustentando saudável para que você viva e viva uma vida em abundância. Amém? Colossenses 1:17. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Deus mantém tudo em harmonia. Está passando luta? Está em harmonia.
Está passando conflito, está em harmonia. Deus está ali. Deus está presente nesse conflito, nessa bagunça, porque Deus coloca tudo em ordem. Amém? Essa é a graça sustentadora, a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Isaías 40, 26. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Eu estava vendo esses dias com esse rapaz que eu estou evangelizando, veja. E ele gosta muito desse negócio de estrela e vê lá um negócio do aplicativo. Olha quantos milhões. Eu falei, todas elas têm nome. Todas têm nome. E onde que está isso? Está com Deus, não sei não. E nenhuma delas sai do lugar sem que Deus deixe. Isso é uma coisa doida de Deus, coisa linda de Deus. Queridos, se você um dia quebrou seu carro e não pôde pagar, Deus te sustentou. Teve um dia que você ficou doente e não pôde mais trabalhar, Deus te sustentou. Amém, glória a Deus. Teve um dia que você precisou ter uma mudança drástica, perdeu um amigo, Deus te sustentou. Amém, glória a Deus. Teve um momento que você perdeu alguém na sua vida, Deus te sustentou. 2 Coríntios 12, 9, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha, se alegre na sua fraqueza, se alegre nos problemas, porque há um repouso de Deus, há um repouso do poder de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele repousa sobre mim e sobre você, te fortalecendo nas suas dificuldades. Sabe aquele dia que você achou que tinha acabado? Sabe quando tudo acabou na sua vida, você perdeu tudo e acabou, não tem mais jeito? O Espírito do Senhor estava sobre você. A graça dele foi suficiente. Sabe, quando você sai desnorteado e diz, agora acabou, a graça dele foi suficiente na sua vida. Amém, glória a Deus. Vai ser suficiente novamente. Amém, se um dia você achar que acabou, tem um recomeço. Amém, o Senhor é Deus de recomeços. Amém? E aqui, queridos, essa graça é a força que nos sustenta quando suas pernas não aguentam mais. É o consolo nas perdas, no luto, nas quebras de alianças, de contratos, de unidades. É a paz quando tudo parece perdido. Ele é o remédio na dor, na ferida. Ele é a esperança nos finais. Hoje Deus quer te lembrar que você não precisa provar nada para ninguém. E nem para Deus. Porque Ele te conhece. Você não precisa carregar tudo sozinho. Porque a graça dele repousa sobre você. Ele é que te levanta e te põe de pé. Amém? E nós adoramos o Senhor nas tribulações. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A graça do Senhor tem um só recipiente. Sabe qual é o recipiente da graça do Senhor? O teu coração. É no teu coração que Ele quer que a graça dele repouse e habite. Quando Deus permite uma adversidade em sua vida, é porque Ele sabe que você será capaz de suportar ou resolver, pois Ele jamais vai te deixar sozinho. Ele vai te sustentar até o fim, porque Deus governa. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Isaías 46, 9. Lembrem-se do que fiz no passado. Pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar
desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Ele governa, ele sustenta, ele governa. O coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele conduz para onde quer. Provérbios 21, 1. Lamentações 3:37. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? O seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha não representa nenhuma ameaça ou limitação ao projeto divino. Você pode escolher algo, mas Deus estará no controle. Isso não quer dizer que você deixa permissivo e fala, se Deus está tudo no controle, eu vou fazer o que eu querer. Não é isso. Deus conhece você, conhece seu coração. E Ele vai trabalhar ao seu favor. Mas antes Ele vai te ensinar. Porque aí você diz assim, se tudo está no controle, eu não preciso fazer nada. Eu posso fazer o que eu querer. Por que eu preciso orar, Lígia? Se Deus está no controle, por que eu preciso orar? Por que eu preciso fazer campanha? Por que eu tenho que vir no ensino e na oração? Se Deus está no controle de tudo, não é mesmo? Porque Deus quer se revelar a você. Deus quer que você o conheça. Por quê? Porque através da oração, quem muda é você, não é Deus. Você quer mudar o coração de Deus? Não, é você que vai ser transformado. Porque quando você ora, você entende quem Deus é, e Ele se revela através da sua oração, do relacionamento. Ele quer um relacionamento com você. Ele não quer simplesmente um Deus que fica só fazendo as pessoas como marionetes. Não! Esse Deus respeita as suas escolhas. Esse Deus cuida. Esse Deus governa e é zeloso, mas Ele tem um plano de bênção sobre você. E Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem, apesar dos seus erros. Mas Ele vai te corrigir nos erros. Isso às vezes pode ser sofrido para você. Por isso é bom fazer a vontade do Senhor. É bom orar ao Senhor. É bom conhecer os mistérios do Senhor. É bom conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E é por isso que você precisa orar. Para que você seja fortalecido, para que o outro seja fortalecido na dor, para que o outro encontre forças no momento da dor, como a minha amiga. A minha oração faz com que eu alcance o coração do Senhor para que Ele derrame uma graça sustentadora, a dor dela neste momento, porque neste momento ela não consegue nem orar. Amém? Então eu preciso ser este suporte, essa graça sobre ela também. Porque Deus habita em nós, o Espírito do Senhor está sobre nós e eu posso orar para que o Espírito Santo possa derramar consolo sobre ela. E ela necessita disso. Amém? Então nós precisamos orar. Porque Jó fez 16 perguntas dos porquês. 36 vezes ele reclamou das feridas dele, das dores, e Deus ficou em silêncio. Quantas vezes Deus está em silêncio? Mas a graça dele está sobre você, te sustentando. Mas se você orar, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e para nos libertar e para nos levantar e para nos fortalecer e para nos fazer caminhar mais milhas e mais milhas e mais milhas. Amém? Ele reina, governa, sustenta, tem o controle de tudo e a soberana providência do Senhor está sobre mim e você. E agora, ele disse assim, para finalizar, fique em pé. Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Deus falou. E Jó disse, sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Veja porque a gente precisa orar, porque Deus está falando. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá.
E Jó disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço a ti. E eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse. E me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Deus restituiu tudo em dobro a Jó. Os filhos estão no céu, aguardando o retorno de Jó. Deus é bom. Mas que eu e você tenhamos essa força de dizer: eu me arrependo de não ter entendido o teu caminhar, Jesus. Mas eu bem sei que tudo podes. E eu tenho a confiança absoluta de que teus planos são bons para mim. Provérbios 16, 9 diz: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Os nossos passos. Que o Senhor dirija os seus passos. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Dirige os nossos passos, governa a nossa vida, nos sustenta na fraqueza. Derrama, Senhor, um dom de fé maior. Que a tua graça nos sustente. Repousa sobre nós o teu Santo Espírito e nos fortalece, Senhor, que tenhamos uma semana extraordinária. E que possamos, Senhor, através das dores e dificuldades, continuando, Senhor, fortalecidos nesta fé de que o Senhor tem o controle absoluto das nossas vidas. De que nada que acontece na nossa vida foge ao teu controle, foge ao teu governo, Senhor. Por isso, Senhor, através da dor, o Senhor transformou tudo, Senhor, na nossa vida em bênção. Continua fazendo assim nas nossas vidas. Que a gente possa olhar para a dificuldade simplesmente como um ensino, como algo pedagógico de que o Senhor está transformando em algo bom. Algo ruim nas tuas mãos, Senhor, sempre o Senhor transforma em algo bom. A gente só precisa entender o tempo. E, Senhor, terá a longanimidade de esperar o tempo, porque o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor é longânimo e chega na hora certa. A tua mão poderosa está sobre nós. Nós cremos, Senhor, e continua nos conduzindo como servos, Pai, tementes a ti, retos, Pai, de caráter inabalável contigo, Senhor. Porque é isso, Senhor, verdadeiramente que importa. Não importa o que temos, porque tudo que temos está nas tuas mãos e o Senhor pode tirar e dar de volta. Mas, Senhor, mantenha a nossa vida em ti. Mantenha o nosso caráter em ti. Mantenha, Senhor, a nossa alma em ti, Senhor, sustentado pelo teu amor, graça e misericórdia. Aleluia. Amém? Deus os acompanhe. Jesus os abençoe. Fortaleça na hora da tribulação. E que o Senhor te fortaleça, querido. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam: amém! Uhul!